Putz, vou me atrasar. Ontem eu não consegui entregar tudo que eu precisava. Será que eu vou receber uma promoção? Precisava de um momento. Acabou a farra, vamos trabalhar. Quando a gente pesquisa sobre mercado de trabalho, as principais coisas que a gente vê são: lidar com a geração Z é desafio para 68% do mercado de trabalho, aponta relatório. Problemas de comportamento prejudicam a geração Z no mercado de trabalho. Mas será que é isso mesmo? E qual que é a nossa visão sobre isso? Olha, para discutir aquilo que enfrentamos no mercado de trabalho, convidamos o Lian Belisário, de 21 anos. Ele é estudante e freelancer, mas também já trabalhou simplesmente como atendente de telemarketing e várias vezes no shopping. Bom, meu nome é Lian, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de Relações Internacionais. Atualmente eu faço freelancer, eu faço mais bico, porque para conciliar com os estudos eu achei muito mais conveniente do que trabalhar fixo num horário de trabalho totalmente assim, estratificado. Seria bem complicado para mim. Convidamos também a Larissa Laudino, de 25 anos, e a Laô Rocha, de 20, transistas que já cuidam do próprio negócio desde muito novas. Meu nome é Laudiceia, eu sou de Guarapari e eu tenho 20 anos. Meu nome é Larissa, eu sou natural aqui de Vitória e me mudei para Guarapari tem uns 5 anos. E temos também 2 veteranos no assunto que vão te ajudar a compreender melhor a nossa relação com o trabalho, que é o Alan Salles, designer, fundador e diretor criativo da Black Bull, uma marca de bolsas. Meu nome é Alan Salles, sou nascido no Rio de Janeiro, eu tenho 37 anos, sou formado em publicidade e propaganda, com pós em vendas e negociação. E também a Andréia Salsa, comentarista da CBN Vitória no quadro CBN Vida Profissional. Eu sou Andréia de Almeida Salsa, tenho 47 anos, sou da geração X, né? Já que a gente vai falar de geração, que são aí os nascidos entre 1965 e 80, então a gente pode falar aí 44 a 59 anos, eu tenho 47. Falo aqui especialmente como comentarista da CBN, né, do quadro CBN Vida Profissional, mais de 20 anos de minha carreira, sendo passado por empresas importantes, sobretudo a Globo. E agora vamos falar de nós, né? Eu sou a Adriele Mariana, tenho 24 anos. E eu sou a Yasmin Spiegel, de 21. Nós somos alunas do 27º curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta e sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio de estreia da 4ª temporada do Papo Residência, o podcast da residência. Meu trabalho, minhas regras. O tema desse primeiro papo que estamos tendo com você, nessa temporada que dá um zoom na geração Z, a nossa geração. E aí, vão abrir os trabalhos? Papo Residência, 4ª temporada. O podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta dá um zoom na geração Z. Fique aqui com a gente! Não dá para falar sobre mercado de trabalho e geração Z sem levar em conta um ponto muito importante. Somos conhecidos como os nascidos na era digital. Ou seja, crescemos na mesma época em que a febre era os computadores brancos de lan house. E também a popularização dos primeiros celulares, vulgo falecido Galaxy Pocket. Viemos depois dos millennials, os nascidos entre 1981 e 1996. E chegamos antes da geração Alpha, os nascidos a partir de 2013. E estamos entrando e também nos consolidando na vida profissional. Essa é uma fase que muitos esperam. Alguns entram por necessidades, outros apenas seguem o fluxo. E eu já quero saber, Yasmin, qual é a sua experiência no mercado de trabalho? Cara, então, eu comecei a trabalhar de fato com uns 17 para 18 anos na rádio universitária da UFES, que é a federal aqui do Espírito Santo. E foi uma experiência muito legal, só que, né, pagava muito pouco. E então eu resolvi trabalhar numa escola particular, porque pagava um pouco mais, e lá o pau torou de quina, porque era difícil, viu? E eu sempre tive em mente as coisas que eu queria pro meu futuro. Mas lá eu tive a minha primeira experiência para saber o que eu não quero, que também é muito importante. E você, Dri, como que você começou? Olha, eu comecei trabalhando como CLT em uma empresa de telemarketing por 1 ano e alguns meses. E não foi muito bacana, não foi como eu imaginava. As condições de trabalho não eram muito boas, o salário era muito pequeno e o estresse não valia a pena no fim do dia. Eu saía muito cansada, fiquei traumatizada, acumulei crise de ansiedade, crise de pânico e pressão alta.
Mas isso não é assunto para esse episódio, né? Porque é muito grande e não cabe aqui para falar, né? Teria que ter um episódio para falar só de telemarketing. Mas eu quero saber das experiências dos nossos convidados no mercado de trabalho. Fala com a gente, Lian, nosso multifunções. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Meu primeiro emprego foi numa cervejaria no shopping. Quando eu passei na faculdade, eu passei numa faculdade privada. Mas para conseguir pagar eu tive que trabalhar. Até que eu passei na faculdade pública em outro estado e eu me mudei. Mas eu trabalhei pela primeira vez no shopping, numa cervejaria. Depois eu trabalhei como tio da limpeza, numa escola. Foi o meu pior emprego, porque nem é pelo cansaço, e sim porque quando você trabalha em empregos de base, principalmente empregos mais braçais, envolvidos mais com limpeza, com manutenção, as pessoas te olham como se fosse um cidadão de segunda classe. Então era bem ruim até para sua autoestima. E você, Lau, quando que você começou a trabalhar com as tranças? Me inseri nesse mercado com 15 anos, né, na verdade. Eu comecei, como eu falei, em casa, né, atendendo em casa. E logo depois, eu e minha mãe, a gente fez um salão. E aí eu engrenei nessa área com 15 anos pra fazendo 16. E você, Larissa, com quantos anos começou com as tranças? No meu caso, já foi diferente, porque aqui em Vitória eu já achei que quando eu ingressei no mercado de trabalho foi com 14 para 15 anos. Então, eu achei que teve mais oportunidade. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Sentiram que temos diversas experiências aqui, né? Um grande currículo de se invejar, tá? E para começar o nosso episódio com falas, é muito importante pra gente trazer os jovens pro centro da conversa, né? Afinal, a nossa geração tem um diferencial muito forte, que é de ter um propósito como norteador para as nossas escolhas profissionais. Então, a geração Z acredita que o significado de sucesso profissional não é medido por um alto salário, e outras coisas pesam mais nesse jogo, tipo trabalhar com o que gosta, equilibrar trabalho e vida pessoal e ser reconhecido pelo que faz. Todas essas necessidades ficam à frente da renda quando se fala em geração Z. É o que mostra uma pesquisa que foi feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, em parceria com o Sebrae. Ou seja, dinheiro é bom, inclusive a gente quer, tá? Mas queremos também um propósito. E como que funciona isso, Andréia, nossa especialista? Naturalmente que esse desejo de ser respeitado, né, de ser valorizado, não é só da geração Z, é de todas as gerações, mas eu acho que a geração Z, ela é a geração que está tendo coragem de colocar isso de forma muito clara, né? Então, as diferenças de valores e propósitos, você já falou da geração Z, é muito forte, né? Eles querem ver significado no trabalho que realizam. Então, a forma de comunicação é mais fluida, é mais direta, é mais frequente. E pro Lian, essa fluidez também é essencial? E a gente quer, mais do que isso, não só se sustentar, não só pagar conta, porque a gente também é ser humano. A gente não tá aqui para simplesmente acordar, tomar banho, fazer nossas necessidades, dormir e fazer isso até morrer. A gente também precisa ter um tempo para conseguir ser o que somos, ser os seres humanos que somos, ter a nossa vida social. Vambora. Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela, minhas Por causa desse desejo de liberdade e flexibilidade, muitos jovens, inclusive, têm preferido trabalhar com outros modelos sem ser a CLT, o conjunto de leis que rege o trabalho formal, o famoso modelo de carteira assinada. A Larissa, por exemplo, é uma mãe de 4 crianças, então para ela isso é um valor indiscutível, desde que saiu do último emprego e virou transista. Eu passei por vários processos dentro da empresa e o último eu fui gerente. E era muito puxado, porque é você para tudo. Então, às vezes você não tinha o seu horário livre. Independente do horário que o chefe ligava, você tem que atender. Eu não, agora hoje não. Se a cliente tá ligando pra mim domingo, eu não vou atender. Eu sou a minha chefe. É isso aí. Então, eu priorizo isso, ter o meu tempo livre. Se eu não quero trabalhar hoje, tem isso pra mim fazer, tem do nada uma reunião da escola, eu tenho meu horário livre. Não preciso avisar ninguém. Eu coloco lá, não tô atendimento e eu tenho meu tempo livre. E
esse movimento torna-se relevante em um Brasil em que os jovens de 18 a 24 anos representam 13% da força de trabalho, conforme relatório da famosa PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Isso corresponde a 12,9 milhões de pessoas ocupadas, o que é gente pra caramba. E também, de acordo com a pesquisa, jovens da mesma faixa etária equivalem a 12,4% da população economicamente ativa do país, somando 21,8 milhões, simplesmente. E diante de números tão grandes e de tanta gente querendo um lugar ao sol no mercado, a Laô, que é de Guarapari, pensa isso. Em Guarapari em si, o mercado de trabalho é horrível, né? Principalmente para os jovens. O menor aprendiz lá não é bom mesmo. Aqui ainda eu acho que o mercado de trabalho em si maior é aqui. Agora lá em Guarapari não é tanto assim igual é aqui. E como sair desse limbo? É possível encontrar um emprego digno, com salário bacana e bons benefícios? Como estão as oportunidades? Fala pra mim, Andréia. Que a gente continua num país, né, que tem um desafio enorme do ponto de vista econômico e, portanto, um desafio enorme do ponto de vista de empregabilidade e de emprego. Então, na hora que eu tenho, né, pouco emprego, as empresas optam porque tem mais experiência. E aí, você já deve ter visto, né, algumas matérias de pessoas com, inclusive, mestrado, né, doutorado, em situações de precarização do próprio emprego. Então, você imagina, o mercado com essa mão de obra mais qualificada e com poucas oportunidades, eles vão escolher os que têm maior experiência. Então, é um dilema enorme e por isso que muitos vão para a informalidade. Muitos optam pelo próprio empreendedorismo. E a gente pode confirmar isso na prática, como o próprio Lian, que depois de tantas experiências optou pelo trabalho freelancer. Você não tem tanta liberdade para negociar diretamente com o seu superior, seja seu chefe, seu gerente, porque é muito fixo. Então, eu acho que carece um pouco dessa flexibilidade que eu encontro trabalhando como freelancer. Mesmo que eu não tenha férias remuneradas, mesmo que eu não tenha descanso remunerado, ainda assim eu percebo que eu tenho mais retorno, por incrível que pareça. E, para quem não se encaixa nos moldes de um emprego informal ou CLT, a saída pode ser empreender mesmo, como a Andréia disse. E foi assim que a Laô e a Larissa começaram a parceria. A minha mãe, há 7 anos atrás, ela sofreu um acidente de moto, né? E aí, ela operou quando sofreu acidente e tudo mais e ficou sem trabalhar. E aí, eu comecei a fazer trança em casa, no mesmo tempo que ela começou a fazer unha. A gente fazia em casa. Uma atendia na varanda, outra atendia num quartinho de casa. E aí, como ela engrenou nisso, eu também engrenei, a gente começou a fazer o salão, entendeu? Nós duas começamos a fazer o salão. Conseguimos fazer o salão, começamos os nossos atendimentos, só que a minha mãe, ela, pelo acidente, teve que fazer várias cirurgias. Hoje em dia também ela está operada. Várias cirurgias, então ela teve que parar, porque a facilidade que a gente tem de sentar, de ficar em pé, ela não tem mais, entendeu? Ela não tem mais. Então, ela teve que parar. Nisso aconteceram vários outros fatores, que eu até tive que sair um tempo do salão, mas logo depois retornei. E estou até hoje. Aí ela teve que parar mesmo com o trabalho, agora, né, ela já está encostada. E eu toquei o salão sozinha, agora já toquei sozinha. E tô lá até hoje. Nem a gente sabe muito explicar, pra falar a verdade. Foi uma coisa espontânea. Foi uma coisa muito espontânea. Começou mais uma, queria fazer o cabelo. O cabelo, entendeu? Vai ser primeiro meu corre, depois meu corre de novo. 3, o meu corre pra sempre. Nunca vai ser diferente, porque quando me vê ela treme. E quem olha de fora pode até achar que é só questão de começar e abrir seu próprio negócio, mas na prática nem sempre é fácil. Alan, empresário que já tem um tempo nesse ramo, aponta que durante a sua trajetória... Porque, na verdade, é o que eu sempre falo, é muito difícil falar do início sem atrelar dinheiro, né? E o dinheiro, obviamente, que ele não significa que o projeto vai dar certo, que, sabe, que o seu sonho vai ser realizado porque você tem grana. Mas, com certeza, o dinheiro traz uma facilidade muito grande. Eu comecei muito na cara e na coragem. E Laô e Larissa também passaram por isso no início do trabalho com as tranças. Então foi muito difícil disso, de onde que eu vou buscar material. Então a gente às vezes ia muito na internet pra comprar online. Mas, tipo, tirando isso, o meu começo igual dela, né? Que a gente começava em casa. É muito ruim também trabalhar em casa. Principalmente eu que tenho criança em casa. Então, isso foi um empecilho também, mas a gente não vai deixando parar, né? É continuar e
ir atrás. E tanto que hoje em dia ambas têm seu próprio salão, né? Então, tipo assim... Valeu a pena. Valeu a pena, realmente. Essa força de vontade é justamente um dos diferenciais da nossa geração, a geração Z. Ao contrário do que muita gente pensa, não somos preguiçosos e não fazemos pouco caso do trabalho, tá? Mas sim, temos diferentes perspectivas sobre ele e muito a agregar. É aquela coisa, né? Que seria das gerações anteriores se não tivesse a gente pra ensinar a mexer no Insta. Brincadeira. Mas a Andréia tem uma visão de especialista e fala mais sobre isso a seguir. A geração Z é muito inovadora, muito criativa, tem uma capacidade inquestionável de aprendizado rápido. Então, aquilo que... E principalmente se a tecnologia está envolvida, né? A geração Z aprende muito rápido, isso para um negócio é muito importante. Também com isso traz uma conexão com as novas gerações de consumidores. Então, na medida que a geração Z ela vai para o mercado de trabalho, ela também é mercado consumidor, né? E ter a geração Z dentro de uma empresa, ajudando essa organização a fazer a conexão com essas novas gerações de consumidores, como que eles gostam de consumir, o que para eles é valor, isso também pode ser muito bem aproveitado por uma empresa. Mas, assim como temos a contribuir, também sabemos que temos que escutar quem é mais experiente e que veio para somar. Tipo o Alan. Ele contou que sempre soube o que queria fazer e aonde queria chegar desde antes de abrir a sua própria marca. Mas compartilhou que esse é um processo em que nós vamos descobrindo com o erro o que verdadeiramente queremos alcançar. E não é porque o Alan tem uma boa base hoje que o caminho foi fácil. Muito da história do negócio dele lembra a trajetória da Laô e da Larissa. Mas no meu caso, acho que as dores principais foram essas, foram a falta de recursos, um conhecimento talvez que eu não tinha. Se eu puder dar um conselho para a juventude aí, estude vendas e estude gestão, acho que são 2 pontos fundamentais, porque com ou sem dinheiro, se você não entender dessas 2 coisas, vai ser bem difícil, na real. E se você não tiver recursos, mas você tiver um conhecimento mínimo sobre vendas e sobre gestão, então você vai errar bem menos, você vai acertar bem mais rápido. Acho que esse é o caminho aí, pelo menos funcionou comigo. E mesmo que o Alan seja de uma geração diferente, muito da história dele se conecta com a das nossas personagens. Porque, por mais difícil que seja o início, o importante é tentar e fazer acontecer. Porque, né, querendo ou não, a gente corre atrás. Mas foi mesmo vontade, entendeu? Eu fiz, gostei, vi que era uma coisa que eu gostaria e engrenei nessa área. Mas, em questão de oportunidade, é o que mais falta. A gente corre para uma coisa que gosta, mas ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente vai meio que lucrar de certa forma, porque hoje em dia o mercado tá muito difícil, muito difícil. Então, quando aparece a oportunidade, igual apareceu pra mim uma coisa que eu gosto, a gente já tem que agarrar. E eu agarrei com unhas e dentes. Vou quebrando. Foco no progresso e fé, meu robôzão não dá ré. Papo de vitória, você atrasa lado, mas demorou pra poder, agora ninguém segura. Amigos falsos, eu perdi pra poder ganhar. Tive que perder o peso morto pra voar. E eu não me vingo, a vida vai se encarregar. Maior ofensa é eu prosperar. E isso só mostra que essa geração Z é sim muito diferente devido ao contexto em que cresceu. Mas, no final das contas, no meio desse conflito de gerações, nos assemelhamos em muitos pontos e criamos pontes entre o passado, presente e futuro. E por falar em futuro, o que será que nos espera? Quais são as outras mudanças que vamos viver e qual será o mundo que vamos ajudar a construir? Nossa, essa pergunta é difícil de ser respondida, viu? Mas olha, vamos dar essa colher de chá e ouvir quem tem mais experiência e muito a ensinar para mostrar quais caminhos e possibilidades podemos abraçar para justamente ser quem queremos ser. E aí, Alan? Principalmente pra gente que não nasceu herdeiro, pra gente que não tem recursos, pra gente que veio de uma família com uma situação mais humilde, vai ser difícil. Acho que se o jovem começar tendo isso em mente, ele já começa na frente de muita gente. É entender que a gente está no game. Tem que jogar para ganhar, entendeu? Esse lance de, eu vou entrar para competir, isso é mente de perdedor. Tem que entrar para ganhar e competindo já tem um monte de gente fazendo. E para tirar sua fatia e para conquistar, eu penso muito nesse ponto de vista. Eu
quando eu pensei em empreender, eu falei, cara, eu precisei empreender para transformar vidas. Eu não estou aqui de novo, acho que o que me trouxe aqui foi justamente os erros. E acho que empreender é o futuro, né? A juventude de hoje, eu penso que a juventude de hoje tem algo que eu não tive lá em 87, lá nos anos 90. Primeiro que é todo esse acesso à informação. De fato, hoje nós temos acesso à informação. Em fração de segundos, essas redes sociais, as ideias que vão surgindo, os incentivos, né? Na minha época e na geração anterior também não tinha, né? Então acho que a galera de hoje tem uma gama muito grande de ferramentas, de ideias, de velocidade, de pessoas para olhar e para se basear, para se mentorar e executar. Então, para mim, o empreendedorismo é o futuro. Acho que sempre foi e sempre vai ser. Desenho atrás, eu tenho saudade. Será que eu consigo lembrar daquela fé no fundo dos olhos de um velho eu, de um jovem... E a Andréia, nossa especialista em carreira, tem um recadinho final pra gente. Vocês não se deixem dobrar pelas gerações mais maduras, como a geração Y ou milênios se dobraram e acabaram reproduzindo os mesmos modelos tradicionais. E não é à toa que a geração dos milênios, né, que é a geração acima da de vocês, que é a Z, hoje é campeã em burnout, que é uma doença mental, né, ligada à exaustão profissional, porque veio com esse desejo de mudança do mercado e foi dobrada, foi condicionada, foi enquadrada pelas gerações mais maduras. Eu acho que vocês têm a coragem de combater e finalizar o que nós naturalizamos e nós não tivemos coragem de enfrentar, né? Então, com equilíbrio, com flexibilidade, com inteligência, mas que vocês avancem do jeito que vocês estão avançando, porque eu, como especialista, estando no mercado, nas empresas, eu vejo que vocês estão causando uma revolução. E isso é muito bom para o mercado, é muito bom para a força de trabalho, é muito bom para a nossa saúde psíquica, né, para a nossa valorização enquanto força de trabalho. Então, minha dica final é não desistam, só tenham um pouquinho mais de estratégia para avançar no mercado. Yasmin, depois disso tudo, não tem como a gente só estapar matéria que fala mal da geração Z, né? Cara, eu nem tenho bola de cristal pra ver o futuro, mas tô achando que esse assunto ainda vai render, viu? E olha que a gente ainda deixou passar coisa, tipo a questão ambiental. Mas olha, Adri, alguma coisa me diz que isso é assunto pro próximo episódio do Papo Residência. Então fiquem atentos aos próximos episódios. Agora a gente tem que ir porque tem muita demanda pra entregar. Fui! Tchau, gente, e até o próximo networking! Este episódio teve edição e orientação de Eduardo Facchetti e Andréia Pegoretti e sonoplastia de Davidson Borges. Papo Residência é o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Tema da temporada, um zoom na geração Z. Patrocínio: Eco 101, Suzano, Vale e Vitspire.